foto com carinho e já posso confirmar. Priscila Ferraz pra Pernambuco melhorar. 1580 é fácil decorar. A gente precisa dela pra saúde avançar. Oi gente, fico muito feliz da gente estar começando aqui uma série de bate-papos com pessoas super interessantes. Eu sempre digo que político tem que ouvir mais do que falar. E eu estou aqui com o Deni, que trabalha como técnico de laboratório. Deni, você é morador do Pina, né? Um recifense nato. Queria que você se apresentasse um pouquinho aqui pra gente. Então, Priscila, para mim é uma satisfação muito grande poder hoje estar aqui, poder lhe conhecer, poder mostrar um pouquinho da minha história e poder fazer também algumas perguntas também que eu quero fazer, claro, daqui a pouco, para poder conhecer mais e as pessoas que estão assistindo também conhecer mais um pouquinho de Priscila. Essa pessoa aqui eu pude ler um pouquinho, pude saber. Então, eu sou morador do Pina, né? Estou aí na juventude, sou artista. Estou começando agora e, claro, que nem ela falou, eu também sou da área de saúde, então já me identifico bastante por ela ser e trazer pautas da saúde, uma pessoa com quem eu quero segurar na mão e apoiar para a gente poder traçar esse trabalho juntos. A gente vai ter muita coisa para conversar, porque é da saúde, artista, eu toco violão, então a gente vai sair daqui com um bocado de programação. Eu acho bastante interessante a gente trazer essas pautas, né, da saúde, a gente poder conversar sobre, porque eu acho que uma das coisas que o pernambucano realmente quer saber é saúde, né? É uma grande necessidade da população. Seja ela dentro de casa, seja ela nos hospitais, seja ela na sociedade, dentro das universidades. Então acho que abrange muita coisa e levando em consideração também o SUS, né? Que eu acho que é uma Isso, a defesa do SUS é uma plataforma que a gente vai ser muito contundente. Então a gente precisa cuidar do SUS. Foi o que eu li ali, eu vi. Quando eu bati o olho, que eu disse SUS, essa é minha. Eu tenho que participar, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Priscila, então, para pegar esse fio da meada sobre o SUS, que eu disse que eu li, que eu vi, eu preparei aqui a pergunta. E eu vou ler e vou perguntar para você, né? O que você acha do programa Mais Médicos, já que alguns políticos vêm trazendo isso como solução para o problema de atenção básica? Gente, isso é muito importante a gente discutir sobre o modelo de atenção básica, sobre a expansão da atenção básica, tanto aqui em Recife como no estado de Pernambuco. A atenção básica é um programa que foi criado muito mais como um modelo de prevenção em saúde, né, do que a própria resolutividade. E o que acontece hoje é que assim, os governantes, as pessoas que estão na política e a sociedade ainda vê a saúde num modelo muito médico-centrado. Então a gente que trabalha em outras categorias dentro da área de saúde, a gente também quer ser valorizado. O que é que eu acho? Tem político hoje que está colocando como sua plataforma principal de governo, né, dentro da área da saúde, o programa Mais Médicos. Então, a gente sabe que existe a necessidade de interiorização do profissional médico, mas a gente precisa também implementar um modelo de saúde onde a enfermagem, por exemplo, tem um protagonismo maior na questão da resolutividade. Então, o enfermeiro ele faz a consulta de enfermagem, ele tem o diagnóstico da enfermagem, tem a prescrição de enfermagem. Então, o enfermeiro ele é muito capaz, né, de fazer o cuidado no sentido da prevenção em saúde, a educação em saúde. Então, assim, eu acho que até o nome, eu acho que fica muito programa Mais Médicos, né, que é só buscar a interiorização do médico. Então, vamos, na verdade, fortalecer a atenção básica como um todo. Então, quando a gente empodera a enfermagem, quando a gente empodera o próprio NASF, que tem dentro da atenção básica fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais. Então, quando a gente empodera essa equipe, a gente dá também uma maior resolutividade. Países como Inglaterra, como a América, eles têm um modelo de saúde onde o enfermeiro ele está muito junto do paciente, ele recebe o paciente, ele faz exames específicos a depender da sua especialidade. Esses exames eles podem ser discutidos com o médico que não necessariamente está lá, né, através da telesaúde, onde o médico ele vê
por exemplo, um eletrocardiograma, e aí eles já descartam um possível infarto, a enfermeira pode mandar ele para casa, pode prescrever algumas medicações. Então, esse modelo, né, de saúde, onde a gente deixa um médico voltado mais para alta e média complexidade, eu acho que é um modelo também interessante. Então, quando a gente pensar no modelo de saúde da atenção básica, a gente tentar empoderar todas as categorias, não só o médico. Então, eu acho que a gente tem sim que ter modelos, né, e sugestões dentro da política agora, né, para esse pleito, não só trazer programas mais médicos, mas trazer programas onde toda a equipe multidisciplinar seja contemplada. Quem vai ganhar com isso são os pacientes, quem vai ganhar com isso é o SUS, porque o paciente ele deixa de ser atendido na média e alta complexidade principalmente, como tratamentos quimioterapias, internamentos, né, dando assim como exemplo, e o paciente se previne, né, a gente previne o paciente e ele consegue ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que a gente tem que sim discutir a saúde, mas discutir a saúde como um modelo multidisciplinar, não médico-centrado. Priscila, eu também tenho outra pergunta, né? Eu como, assim, uma pessoa que está entrando agora na área de saúde, eu tenho 3 anos de experiência, inclusive, quando eu fiz o meu estágio, eu fiz na saúde pública, né? Eu estagiei num hospital público do governo do estado e daí eu tive a oportunidade de atuar como extra. Vamos lá, eu quero trazer uma pergunta bem polêmica. Muitas pessoas que estão assistindo, já que as pessoas que se interessam pela área da saúde, trabalham também como extra. Além de estar trabalhando em outros hospitais particulares, eu quero perguntar o seguinte: por que, para sobreviver no Brasil, ainda mais como profissional da saúde, você acaba tendo que acumular outras profissões? Não são outras profissões, mas também como ficar como extra. E outra pergunta em cima disso, eu quero fazer. As pessoas que trabalham como extra, a gente fala muito do SUS e fala da humanização. Então, as pessoas que trabalham como extras, que elas entram nos lugares públicos, né, nos hospitais públicos, porque elas têm que trabalhar 3 meses para poder ter um salário digno e às vezes não recebem passagem, não recebem alimentação, elas só recebem aquilo que elas trabalham. E assim, hoje a gente tem esse problema muito grande. Por que não trazer uma intervenção para essas pessoas que estão trabalhando dentro dos hospitais públicos como extra, mas também podem ter todo aquilo muito certinho, aquilo muito direitinho, que segure e que vá. Está entendendo a pergunta? É o seguinte, a gente tem que entender como funciona, né, a lei orçamentária, né, dentro da saúde, né, tripartite. O governo federal passa para os estados e os estados passam para o município. Então, isso é uma forma de financiamento do SUS. E o que é que acontece? A gente tem passado por dificuldade, principalmente nesse governo, onde tem feito vários cortes de verbas para a saúde, para a educação. Então, o repasse que era para ser aumentado, ele hoje está sendo diminuído. Então, é uma coisa que a gente lá na Câmara dos Deputados Federais vai precisar intervir muito em qualquer governo que esteja, principalmente nesse que está aí, né, porque houve muita diminuição, né, do repasse da verba. E uma das nossas lutas é o vínculo, né, do fortalecer o servidor. O servidor, o SUS, os hospitais públicos, eles precisam ser feitos, eles precisam ser formados de servidores. Então a gente vai brigar pelo concurso público. Essa precarização de vínculos que você está falando, que é o extra, que não tem nenhum tipo de contrato, que não tem nenhuma segurança, a pessoa se acidenta indo para trabalhar, né? Então acaba não tendo nenhum direito trabalhista com isso. Isso a gente tem que combater, a gente tem que lutar. Então hoje o modelo de saúde, ele vem sendo sucateado, ele vem sendo desconstruído, e a gente está aqui para, como enfermeira, como profissional da saúde, acima de tudo, lutar e valorizar esse SUS. Então a gente vai brigar pelo concurso público, a gente vai fortalecer sim o servidor público e o SUS. Porque vaga tem. Precisa, e precisa. Muita vaga e a tem, gente precisa muita vaga, e assim, as pessoas que estão no extra, inclusive, estão ali para preencher essas vagas, né? Então, se elas tiverem
uma coisa que assegurem elas vão trabalhar até com mais carinho, com mais atenção. Exatamente, a gente tem que valorizar o servidor, porque só assim a gente vai ter um serviço público respeitado e realmente capaz de resolver o problema na vida das pessoas. Pois é. Eu também quero colocar outra pauta, né? A gente... Manda bronca, a gente tá aqui pra ouvir, viu? Quero entrar numa parte mais assim artística. Eu sou artista também, eu trabalho à noite, cantando, tocando com a minha banda, por aí. Então, eu quero fazer uma pergunta. Eu também sou uma pessoa LGBT que levanto muito a bandeira. Quem entra nas minhas redes sociais vai ver que eu trago isso também. Levanto muito essa bandeira. E eu quero fazer uma pergunta também, me preparei aqui. Como você enxerga a falta de incentivo e políticas públicas para o público LGBTQIA+. Você tocou em 2 pontos aí cruciais, né? Você falou de cultura e está falando em oportunidades para pessoas que não necessariamente hoje a sociedade ainda enxerga com preconceito, né? Eu acho que a gente, Dani, tem que combater ainda isso um pouquinho além. Quando a gente fala em Brasil, quando a gente fala em Pernambuco e nas nossas cidades, a gente não valoriza o artista, de modo geral. Com licença, deixa eu só te interromper um pouquinho. A gente vê que em muitos eventos que acontecem aqui em Recife, Pernambuco, a gente vê muitos artistas que já têm um olhar maior, que já tem um nome. Eles participam muito de eventos LGBTQIA+, né? E que não levantam nenhum tipo de bandeira, que não dá representatividade. E hoje a gente tem os artistas pequenos que dá essa representatividade, que está toda hora ali no Instagram, que seja trazendo essa questão e não tem essa oportunidade. Esses artistas não têm essa oportunidade. Isso. Como é que a gente pode implantar, assim, trazer mais esse pessoal que é da cultura LGBT para dentro realmente dos eventos de Pernambuco, os eventos de Recife? Eu acho assim, desinformação quem fala que a gente não precisa ter um olhar especial com relação a esse tipo de público, né? essas pessoas. A gente tem sim que fortalecer, que ter políticas públicas que consigam inserir, né, os LGBTs para dentro da sociedade e oportunidade, tanto no meio artístico como no meio cultural. Quando a gente vai falar e trazer números da violência, das questões familiares, do desemprego dentro desse público, a gente começa a enxergar que isso é uma realidade sim, né? Não precisa fantasiar nem nada, nem dizer vocês vão estar beneficiando a questão das cotas, né? Porque a gente precisa fazer isso se todo mundo é igual. Não, a gente sabe que existe uma violência ali. Se mata muito LGBT no Brasil, né? Um dos índices maiores do número. Então a falta de emprego dentro do público LGBT é imenso. Então a gente tem que buscar. E como você falou, aí eu acho que para a gente ter voz dentro dos espaços de poder, a gente tem sim que eleger pessoas, né, do público LGBT, a gente tem que eleger pessoas que também tenham esse olhar. Então a gente precisa sim fortalecer isso e através de políticas públicas, de diálogo, de oportunizar. Tenho certeza que vocês, né, que a gente quando está dentro do espaço, a gente quer ouvir todos os tipos de música com todos os tipos de artista. Até porque quem está ali está querendo respirar e está querendo consumir cultura. E cultura é, acima de tudo, a diversidade. Então, eu acho que a gente que está na política, a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade de enxergar que a gente precisa pagar uma conta, a gente precisa avançar, porque foram negados e foram tirados muitos direitos dessa população. E aproveitando esse embasamento, que a gente falou de SUS, falou de LGBT, uma coisa que eu vi essa semana no jornal, né, eu li sobre também, eu acredito que você também, acredito não, tenho certeza que você domina esse espaço, domina essa área, porque a gente é da área de saúde, a gente sabe, a gente sempre lê e a gente procura saber mais ainda. Agora é uma pergunta bem polêmica. O Ministério da Saúde Pública no Brasil, ele vetou farmacêuticos em alguns estados, os enfermeiros, de prescreverem a PrEP para pessoas que têm maior risco de contato com pessoas que vivem com HIV.
Hoje existe em Pernambuco a questão de uma enfermeira, por exemplo, como você, ser vetada de prescrever. Você acha que é ou não é um retrocesso? Apenas só médicos fazem essa prescrição. Pessoas que precisam tomar esse medicamento, e pessoas que procuram, principalmente o público LGBT e pessoas que trabalham à noite como profissional do sexo, né? Ah, excelente essa pergunta. Eu estive à frente na Policlínica Lessa de Andrade com um único, passou quase muito tempo como um único ambulatório para HIV aqui na cidade do Recife. Então tive a oportunidade de estudar muito esses protocolos, de discutir muito com a sociedade, e trazer os movimentos para essa discussão. E a gente começa a entender o quanto isso é importante. Eu sou totalmente contra esse retrocesso. Como eu falei na minha fala antes, a gente precisa empoderar as categorias multidisciplinares. O que é uma PrEP? Uma PrEP nada mais nada é do que uma medicação que se faz mediante um protocolo que vai ter lá números, exames e que o enfermeiro, o farmacêutico, eles têm total condição. Hoje o HIV é considerado uma doença crônica, Então, quanto mais a gente investir em políticas públicas de prevenção, a gente vai dar longevidade, a gente vai dar qualidade de vida a todas essas pessoas que têm e, principalmente, a gente vai dar uma condição deles viverem em sociedade de forma mais justa, de forma mais humana. O que a gente quer, Nene, é humanizar a nossa saúde. Então, sou contra isso, pelo contrário, a gente tem que divulgar e a gente tem que colocar mais profissionais para estarem inseridos. Eu lutei, e acredito que o HIV hoje ele possa entrar até na atenção básica como protocolo de doença crônica. A gente sabe que ainda tem um preconceito, a gente ainda sabe que vai ter pessoas que não vão querer serem atendidos na atenção básica porque é o vizinho que conhece, porque é um amigo que está ali, mas a gente tem que, na verdade, quebrar essas barreiras e falar de saúde, falar sobre. David, estou muito feliz com você aqui, Você trouxe perguntas super interessantes para a gente discutir, para sensibilizar. Mais cedo ou mais tarde, se Deus quiser, a gente vai estar lá na Câmara dos Deputados falando sobre isso, discutindo sobre isso e defendendo. Estou muito feliz e quero agradecer a sua participação aqui. Eu estou muito feliz também de poder ter feito essas perguntas, de poder ter conhecido um pouco mais, porque não só eu estou esperando essas respostas, mas também as pessoas que estão assistindo também. Muito obrigado pela oportunidade, tá certo? Feliz. Gente, segue a gente nas redes sociais, acompanha todo o nosso trabalho, que vem muita coisa boa por aí.